videoaula produzida para ser aplicada aos alunos do 5º ano do Fundamental 1, ou então ao EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. Olá, meus alunos e alunas, hoje a tia Kátia não vai estar presente com vocês em sala de aula, mas estarei através do computador ou da tela de TV, tá? Teremos uma aula diferente. Hoje eu vou usar alguns recursos tecnológicos que nós dispomos, tá? Para poder facilitar o nosso aprendizado. Teremos uma aula à distância, tá? Esta aula está sendo filmada pelo vídeo do computador e vai ser ligada à TV para que vocês possam acompanhar melhor, tá? Portanto, hoje teremos uma videoaula, tá? O nosso tema é sobre linguagem e sua divisão. Então, a linguagem, ela é uma atividade de interação, tá? Que é isso? Comunicação, essa interação pode ser a comunicação, o diálogo, né? Por meio dela que os indivíduos se comunicam, constroem sentidos e agem uns sobre os outros. A linguagem, ela pode ser verbal, não verbal e linguagem mista. Vamos ver primeiro a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Ela é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Quando falamos com alguém, ou lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, tá? Sendo a palavra falada ou escrita. A forma pela qual nós nos comunicamos, é a maneira mais simples, né? A linguagem verbal, então, é a forma de comunicação mais presente no nosso dia a dia, pois é através dela que expomos aos outros as nossas ideias e pensamentos. Exemplos, né? Tem uma frase ali, aqui os exemplos, né, meus alunos, são todos da linguagem verbal escrita. Né? Lá, uma frase de Shakespeare: aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Outra, né, aviso, né, um cartaz de aviso: é proibido fumar neste local. Ou um outro aviso: não entre. Então, tudo isso são linguagem verbal. Agora, a linguagem não verbal é outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia. Utiliza de outros meios comunicativos, como, por exemplo, placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. A imagem aí é um exemplo de linguagem não verbal, né? Esse sinal demonstra que é proibido fumar em determinado local. Já a outra imagem indica, né, que se deve jogar o lixo na lixeira. E agora, né, é a linguagem mista, que nós chamamos linguagem mista. O que quer dizer isso? A linguagem, ela pode ser verbal e não verbal simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Usando as palavras escritas e a figura ao mesmo tempo, como nos casos de charges, cartoons, anúncios publicitários, as tirinhas, né? Histórias em quadrinhos. Veja o exemplo, né? A gente vê ali uma conversa entre duas pessoas, né? Juntamente com a imagem para compor a cena para que possamos compreender melhor. Então o homem fala assim: ó, pode levar que está inteiro, único dono, carro de padre, beleza, vê lá, não vai passar de 80 quilômetros, Deus está vendo. Então temos esses 3 tipos de linguagem: a verbal, não verbal e a mista, que quando junta a linguagem verbal com a não verbal. Agora, depois que vimos sobre esses 3 tipos de linguagem, eu peço
que vocês se sentem em grupo, tá? Para analisar as gravuras, né? Que eu enviei xerografadas e que vocês possam decodificar a mensagem e que escrevam explicando o significado que cada mensagem transmite, né? Olha só, a primeira imagem, ela é bastante comum em nossas ruas, né? Nas cidades grandes, né? E facilita bem a vida das pessoas. Já a segunda imagem também é bem utilizada, né, em locais públicos, tá? E a terceira imagem também ela é bastante utilizada no meio esportivo, tá? A minha orientação é a seguinte, que depois de pronta a atividade, tá? Eu peço que os grupos formados, de cada grupo, vocês escolham um aluno que seja o relator, para que fale sobre a imagem analisada, né? Um grupo vai falar da primeira imagem, o outro grupo da segunda e o outro da terceira imagem que foi analisada e ler o que vocês colocaram, o que a mensagem transmite. O que a mensagem transmite. Então, só retomando com vocês, para que vocês possam saber... os signos, os símbolos, linguísticos, eles são resultados de combinados, tá? De combinados feitos entre as pessoas, tá? Para que isso? Para que possa ter uma única linguagem, né? E tenha um único significado, para que todos possam compreender. Imagina só uma placa de trânsito no Brasil ser um tipo de placa de trânsito e no outro lugar do mundo uma outra muito diferente. Não faria sentido, não conseguiríamos, né, compreender essa imagem. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? E comecem a observar no seu o que dizem as imagens que estão ao seu redor no seu dia a dia, né? A gente o tempo inteiro está fazendo leituras. Leitura da expressão física, da fisionomia dos outros, se a gente tá agradando alguém, né? Não é só pela fala, mas pela expressão física, pelo olhar das pessoas. Então, o tempo inteiro, as cores também simbolizam muitas mensagens, a dança, né, o teatro, a expressão corporal das pessoas, né, manifestam muitas mensagens. E gostaria que vocês começassem a pensar sobre a importância das imagens, das linguagens, não só verbal e não verbal, no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado da aula. O próximo encontro será pessoalmente. As dúvidas podem anotar que na próxima aula, né, estarei disponível para conversarmos mais e aprofundarmos mais sobre esse assunto.